Iniciando gravação Ibovespa mini índice. Vamos lá. Candle de ontem. Um candle pequenininho. Uma correção de 0,10 no Ibovespa. Olha isso aqui. Tá, eu não sei se eu poderia juntar esses dois e dizer assim, dois candles pequenos, né? Que poderia significar topo. Pode ser também. Tá, mas ele faz uma pernada de alta. Olha essa pernada de alta aqui, ó. E descansa lateralmente, tá? Só esse candle aqui, olha, isso aqui já representa um descanso, né? A gente, pela força que ele apresentou aqui, eu acredito que ele deve recuar pelo menos um pouquinho, olha, para poder fazer isso aqui, ó. Ou recuar, ficar um pouquinho aqui, a média se aproximar e ir embora, tá? Mais um candle pequeno ontem, sem muita volatilidade, né? Ontem foi feriado nos Estados Unidos e não tem muito o que dizer. Média inclinadaça para cima, média de 8, média de 20, tá? Os alvos que eu tracei foram atingidos. Ele está trabalhando numa super resistência aqui. E eu tracei, ó, um terço dessa subida em verde. Aqui, ó, eu tracei um terço dessa subida em verde. E eu tracei Fibo, ó, de um terço também aqui. Então esse um terço em verde, ele tá aqui, ó. Primeiro ponto de parada. E um terço em azul está aqui. E eu coloquei os 50% da pernada de verde também, ó. Desta pernada, que é o meio, né? Então eu acho que esse aqui, olha, se ele corrigir, olha que pontaço bom de compra, essa região. Eu até marquei aqui, olha, em azul clarinho, tá vendo? Eu vou marcar agora devagar um terço dessa pernada inteira. Eu tenho os 50% dessa pernada inteira. E eu tenho esta região aqui, ó, que eu tenho esses topos aqui, ó. Região de compra do Ibov, 138.800 a 138.121. Pernada muito forte, né? Quando você tem uma pernada muito forte, você tende a corrigir aí pelo menos um terço, tá? Por isso essa marcação de um terço aqui, ó, desta pernada e desta pernada. É difícil você pegar um gráfico com uma força danada dessa e ele fazer isso aqui, ó, tá? Logo no primeiro candle, no segundo. Isso aqui mostra fraqueza, né? Uma barra dessa, né? Então, vamos esperar, vamos deixar ele corrigir. Vamos ver o que vai acontecer. Teoricamente,
Ontem ficou corrigindo ali no topo lateralmente, mas ele precisa de uma correçãozinha. Se isso aqui for um topo, ele precisa de uma correçãozinha. Ele acionou a mínima ontem desse candle aqui, ó, que é um candle de tail, né? Vamos ver se ele desce um pouquinho, né? Agora os indicadores. O IFR chegou perto dos 70%, olha aqui. Começa a fazer uma curvinha para baixo, tá? Mas não tem nada demais. Olha, aqui tem aquele setup do diário, tá? Ó, aqui ele fechou fora. Aqui ele fecha dentro da banda. Tá? Se ele perde a mínima aqui, olha. Ó, esse é o setup. Ele tende a buscar correção para a média de 20, ó. Tá? Ele chama de fechou fora, fechou dentro. Isso é bom. Tem que perder a mínima aqui de hoje, ó. O afastamento da média de 20, olha. Ele tá voltando, ó. Isso significa que a média de 20 tá se aproximando, olha, nos últimos dias, olha aqui, ó. Mais ou menos, ó. Chega nessa região, voltou a média de 20, aqui também, aproximou, 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 aqui, ó. Ele até passou um pouquinho. Tá? Média se aproximando. E aqui uma leve inclinação da média de 200, ó, para baixo, tá? Que é essa distância aqui, ó. Mas o Ibovespa ainda continua distante. A distância para 200. E olha a distância para o preço aqui, ó, da 20, ó. Tá esperando uma correção para poder tentar entrar na compra. Eu trabalho aqui também com candles pequenininhos, né, no topo ou no fundo, numa zona de resistência, né? Quando a gente tem uma acumulação de pelo menos 2 candles, tende a ter uma correção. Então, pode ser também que venha alguma correção aqui, mas nada demais. Você tá vendo? Você tem que saber operar contra a tendência. Olha que dificuldade do gráfico DC, né? Olha a favor da tendência como ele anda, ó. Bom, vamos dar uma olhada no mini índice. Mini índice também. Eu marquei essa pernada aqui, olha. Marquei 1/3. Essa linha amarela aqui é o alarme que eu coloquei. Essa região boa de compra. Tá, mas também candlezinho de ontem não tem muita coisa. IFR voltando. Bandas fechou fora. Ontem fechou dentro. Perdendo a mínima pode aproximar uma correção. A média de 8 estava longe. Olha como que a média de 8 sobe rápido. Olha, ela já está chegando no preço. Visivelmente, né? Mas hoje não tem muita coisa a se dizer, não. Tá. Movimentação de ontem. Eu tinha feito essa venda e essa venda. O mercado foi lá e pegou a minha ordem de recompra, né? Eu estou vendido no mercado com uma mão bem pequena, né? E tinha colocado essas 3 ordens aqui, ó. Ele pegou 2, né? E eu já saí dessas 2 aqui, 1000 pontos abaixo. Vou mostrar aqui no MetaTrader, mas também mini índice não tem muita coisa para se dizer. Vamos lá agora no MetaTrader, ó. Essa posição eu saí, eu estava comprado, ele abriu com gap, eu aproveitei a saída, tá? Aí o que eu fiz?
fiz uma venda aqui e fiz essa venda de meio e fiz essa venda aqui, olha, de 0,25. Ele esticou muito aqui no topo. Eu coloquei uma saída rápida aqui, ó, 700 pontos. Tá, então eu peguei essa saída aqui de 700 pontos aqui, ó. Tá, daqui pra cá. O que que eu fiz? Eu distribuí mais 3 ordens aqui para cima. Se ele fosse continuar subindo, eu iria continuar vendendo, mas uma mão muito pequena. Eu queria vender mais meio contrato, então eu vendi aqui, ó, mais 0,15, tá? E vendi aqui mais 0,15. E a minha 0,20 tava ali para cima ali, um pouquinho mais para cima. Ele foi lá, rompeu esse topo, fez um rompimento falso, teoricamente iria voltar para a base, né? Trabalhando uma consolidação aqui, ó, um retângulo, né? Ó. Então vendendo topo. Esta ordem que eu vendi aqui de 0,15, aqui 0,15, 0,15, ó. Ele pegou aqui, ó. Tá vendo? 1000 pontos aqui. E ontem eu fiz mais uma saída aqui, ó. Que é este 0,15 aqui. Aqui, ó. Então ficou desta forma. Ficou isso aqui, 700 aqui, 1000 aqui, 1000 aqui, né? E agora falta essa ordem aqui, olha. Né? 1000 pontos abaixo, que vai dar nesta região, ó. Minha ordem já tá lá. Tá? Esperando para ver se pega essa ordem e eu consigo sair da minha posição vendida para depois virar a mão. Tá, isso é o que eu fiz esses dias, né? E esperando o mercado aí fazer uma correção. Talvez pode ter uma correção boa logo na abertura. Olha isso aqui, ó. Uma correção bem aprofundada dos americanos, hein? Olha aqui os americanos, ó. Americanos, olha aí. 0,77, 0,62 e 0,46 de queda. Bom, seria isso. Agora eu vou apagar isso aqui, olha. Olha aqui, ó. Isso aqui poderia ser um retângulo, ó. Oh, caramba. Para finalizar. Tá vendo, ó? E quebrar esse retângulo para baixo. Para saber o alvo dele. Vamos ver aqui. Que ele está bem lá em cima. Parece um pouquinho de distribuição, né? Olha que legal aqui.
Tá, nós temos aqui ó, a ordem minha que não pegou foi essa aqui, ó, de 0,20, ó. Pegou essa e essa e já dei saída. Deixa eu até apagar elas aqui. Olha que interessante. Tem um topo aqui, um topinho aqui. Tem um fundo aqui, tenho mais ou menos um topinho aqui. Então, se eu duplicar esse retângulo aqui, olha onde que ele vem. Ele vem nesta região aqui, ó. Que é uma região de compra. Olha isso aqui. Topo anterior. Topo anterior. Então, olha a região de compra em verde aqui, ó. Essa região aqui, ó. Aqui, a base disso aqui, olha, dessa região aqui, tá? Eu vou até marcar ela de verde aqui, ó, região boa para compra isso aqui, hein? Na verdade, vou até marcar mais um pouquinho aqui, ó. Esse retângulo aqui, ó. Deixa eu ver quanto que é isso. Olha que interessante. Uma região onde é topo anterior, 1/3 de fibo e duplicação de retângulo. Deixa eu anotar isso aqui. Olha que legal. Topos anteriores. Tá aqui. 1/3 de fibo. Tá aqui. E a duplicação desse retângulo. É essa área em verde, ó. 141.800 a 141.200. Um bom suporte no mini índice. Ponto legal. Bom, é isso. Tá? Vou deixar minha saída de meio contrato que eu tenho ainda. E eu estou pensando em trazer essa ordem de 0,20. Trazer ela daqui. Para cá. Porque nós temos um retângulo aqui, ó. Então a gente vem de topo. E teoricamente compra fundo, ó. Tá? Para hoje é isso.